Olá, este é o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Veja agora os assuntos que são destaques na edição desta semana. Poder Judiciário Gaúcho é vítima de invasão cibernética. Sistemas de informática do TJRS podem ser acessados pela internet. Entrevista com o desembargador, presidente do Conselho de Comunicação do TJ. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. A invasão dos computadores do Poder Judiciário Gaúcho foi detectada na madrugada do dia 28 de abril. E os reflexos continuam, apesar dos esforços das equipes de tecnologia da informação do tribunal, que não pararam de trabalhar. A atual administração do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vem enfrentando inúmeros desafios desde o início da sua gestão. Os esforços para superar os problemas que surgiram com a pandemia começaram a dar resultados. Uma instabilidade nas redes operacionais do Judiciário Gaúcho surpreendeu a todos. Com a invasão de hackers no final de abril, todos os sistemas internos ficaram inoperantes e o portal do TJRS também saiu do ar. Outra vez, a equipe uniu as forças para vencer mais este desafio. O ataque cibernético que o Tribunal de Justiça sofreu em seus sistemas atrapalhou o retorno gradual às atividades presenciais que estavam programadas para a semana e nos obrigou a novamente nos reinventarmos e acharmos soluções para manter o atendimento aos nossos usuários. Não há dúvida que o momento é muito delicado e requer políticas de gestão muito apropriadas. Para garantir a volta à normalidade dos sistemas o mais breve possível, medidas de segurança foram adotadas e a equipe de informática trabalha em tempo integral para recuperar o que foi afetado. No dia 30 de abril, foi publicado um site estático onde podem ser acessados de forma segura os principais serviços aos usuários internos e externos que estão em funcionamento, além dos últimos comunicados oficiais sobre o caso. Os sistemas que dependem da rede interna do tribunal estão comprometidos e estão sendo restaurados. Já aqueles que estão na web, fora da rede do tribunal, que trabalham diretamente pela internet, podem ser utilizados com total segurança. Gradativamente os sistemas já estão retornando, alguns já funcionando normalmente, como o EPROC, o CEU, e logo em seguida outros também começarão a funcionar e nós voltaremos às nossas atividades normais, uma vez que estamos agora em bandeira vermelha e em seguida, então, teremos o expediente externo e o atendimento normalizado em todas as unidades do Poder Judiciário do Estado. Constatado que o problema ocorreu internamente, desde a última semana, alguns sistemas do TJRS já podem ser acessados pela internet sem necessidade de ingresso pela rede interna. O Judiciário Gaúcho segue trabalhando para restabelecer seus sistemas operacionais após invasão em suas redes internas. Como medida de segurança, todo acesso interno segue bloqueado e os prazos de processos físicos e eletrônicos estão suspensos. Mas fique atento! Os sistemas como o EPROC, CEU e SEI estão disponíveis e podem ser acessados com total segurança pelo site do TJRS. O site do Tribunal de Justiça disponibilizou, ainda que estaticamente, uma gama de informações diárias acerca das evoluções nos trabalhos, bem como aqueles sistemas que estejam sendo disponibilizados para o uso dos interessados. Até o momento, não houve evidência de vazamento de dados de usuários ou do banco de informações do Judiciário, nem problemas a partir do uso de computadores domésticos. As equipes técnicas do Poder Judiciário vêm trabalhando intensamente, diuturnamente, no intuito de resgatar a nossa sistemática.
A cada dia que passa, a Justiça Estadual do Rio Grande do Sul recupera aos poucos seu sistema após a invasão de hackers que paralisou toda a atividade de informática. Nós vamos conversar agora com o desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, presidente do Conselho de Comunicação do TJRS, que traz as atualizações sobre o caso. Olá, desembargador Vinícius, obrigada por ter aceitado o convite do Justiça Gaúcha. Para começar, como é que foi identificada essa invasão do sistema de informática do TJ? Olá, Vera, tudo bem? Nós identificamos a anomalia dos sistemas logo nas primeiras horas da manhã, quando se percebeu a instabilidade dos sistemas, né? Foi isso que aconteceu. E automaticamente, com medidas de máxima segurança, recomendada pelos protocolos tecnológicos, é o bloqueio total dos sistemas, como forma de preservação, né? A primeira medida tomada é a de segurança. Então, se adota o que é chamado de cinturão de segurança, que é o bloqueio, fechamento de todas as entradas para identificar o que de fato estava acontecendo. Nós estávamos sob um ataque, o inimigo é invisível, né? Então nós precisávamos adotar medidas de segurança e a máxima medida tomada foi essa, o bloqueio total dos sistemas. Quer dizer, essa medida significava que servidores não poderiam utilizar os seus computadores, o sistema não poderia ser acionado. É por aí o início, a primeira medida? A primeira medida é exatamente essa, bloqueio total. Ninguém entra para não piorar, não agravar mais o problema, porque nós não sabíamos e ainda temos dificuldades de saber qual é a efetiva extensão do dano, né? Então, o que se recomenda, isso é um protocolo universal, é o bloqueio geral, né? Bloqueia, avalia, identifica onde está o problema e libera na medida em que não houver riscos. E foi exatamente esta medida protocolar que foi adotada pela tecnologia do tribunal, da TI, e tão logo identificados os sistemas que não estavam comprometidos, eles foram sendo liberados ao longo da própria quarta-feira mesmo, né? Que é o caso do principal sistema, que é o EPROC, que é o nosso carro-chefe no processo eletrônico hoje do Judiciário Gaúcho. O EPROC, então, foi viabilizado, foi disponibilizado para que os operadores do direito pudessem atuar normalmente. Além do EPROC, algum outro sistema já foi possível ser colocado em operação após esse ataque? Sim, já vários sistemas. Nós operamos com várias plataformas, Vera. É importante salientar isso. Nosso sistema eletrônico, ele trabalha com diversas plataformas. Algumas delas com mais intensidade por se tratar de um programa próprio dentro do tribunal, né, a sistemática do tribunal, e outros trabalham com a internet, pela web. E, neste caso, pela web, eles não foram comprometidos. Então, todo sistema que não esteja trabalhando com a internet do tribunal, da rede do tribunal, ele está apto a ser trabalhado, está disponibilizado. O que acontece com o EPROC, com o SEI, com o SEU, e aí eu aproveito para salientar isto, que todos os sistemas disponibilizados estão no site. Nós disponibilizamos ao público um novo site, que é um site estático, ele não comporta interatividade, mas ele informa adequadamente todos os sistemas atualizados, bem como as informações mais atuais, né? Mas tudo aquilo que está acontecendo está sendo consertado, está sendo informado constantemente neste site. Perfeito. Bem, hoje ainda estão suspensos os prazos processuais dos processos físicos e eletrônicos, tanto na área judicial quanto administrativa. Desembargador Vinícius, quando há previsão para o retorno? Olha, Vera, não há uma previsão, certo? O que a gente pode dizer, e eu acho que isso é promissor, é que os trabalhos estão indo muito bem, além das expectativas, inclusive. Os nossos antivírus, que rodam constantemente, monitorados pelos nossos servidores na área técnica, eles estão dando um resultado bastante positivo, no intuito de dizer que os sistemas estão sendo recuperados. E a notícia muito boa, e alvissareira de fato, é que nós não identificamos até o momento nenhum indicativo de perda de dados. Isso se deve, e é bom salientar também, ao nosso sistema de segurança, que apesar de ter ocorrido a invasão, o que acontece mundialmente, é um crescimento exponencial, essas invasões têm acontecido em todo o mundo,
A par disso, nosso sistema ele tem uma excelente segurança, que também segue protocolos universais, e nós estamos mais seguros do que imaginávamos, inclusive, porque não houve invasão nos nossos backups. Tá certo. Bem, as primeiras informações é de que essa invasão teria origem no exterior. Eu lhe pergunto, como é que está a questão da investigação, o trabalho do MP, da Polícia Civil até esse momento? Essa é uma outra área, né, Vera? É uma área externa. Na verdade, a investigação criminal, no caso, ela está à mercê das autoridades. A nossa atuação técnica é no âmbito interno. Mas nós sabemos, né, evidentemente, porque estamos trabalhando em conjunto, que medidas estão sendo tomadas. E, na verdade, o que se sabe é que esse ataque é padrão, né? Ele segue uma rotina, tem um iter criminis padrão, vamos dizer assim. E, normalmente, eles vêm do exterior, eles são triangulados, né, e vêm do exterior, mas isso não significa dizer que seja um ataque exterior, né, do exterior. Muitas vezes é do próprio vizinho, sei lá, não sabe de onde, né? A invasão ela é triangular para justamente dificultar essa investigação. Tá certo. Olha, desembargador, então, para encerrar a nossa entrevista, quais seriam os próximos passos do Tribunal de Justiça sobre o retorno dos sistemas? Nós estamos agora com ênfase total na recuperação do TEMES, né, que é hoje o sistema que comporta o maior número de processos, porque o TEMES, além de trabalhar com o e-TEMES, que é o processo eletrônico do TEMES, trabalha também com o processo físico, porque toda a movimentação, o controle de movimentação dos processos físicos é feito eletronicamente. Tá? Então, na medida em que nós não temos acesso ao TEMES, nós dificultamos não só o e-TEMES, que é o processo eletrônico, mas também o próprio processo físico, né? Mas isso, como eu disse, está tendo um avanço bastante significativo. Estamos otimistas porque há um retorno muito positivo do sistema. E eu acho que nos próximos dias já teremos uma boa notícia para dar. Boa informação que o senhor está trazendo. Nós agradecemos muito a sua participação aqui no programa Justiça Gaúcha e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Vera, a oportunidade de esclarecer o público, né, e dizer o recado final, que acreditem, confiem, porque nosso trabalho é intenso, a nossa equipe é muito boa, é muito profissional e logo teremos resultados. Muito obrigado. Perfeito, obrigado. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul arrecadou quase 800 quilos e 30 litros de alimentos não perecíveis que foram doados ao coletivo Cozinheiros do Bem de Porto Alegre. Durante a entrega dos donativos, o presidente do TJRS reconheceu a importância de mais essa iniciativa do Judiciário Solidário. Esse é um gesto extremamente significativo que mostra que os magistrados, os nossos servidores, estão engajados na campanha do Projeto Solidário, que é mais um movimento que se faz para atender as pessoas que realmente necessitam, nesse período tão dramático para a sociedade, que é o período da pandemia. A arrecadação dos alimentos ocorreu no TJRS, Palácio da Justiça e Foros 1 e 2 da capital, durante a semana de vacinação de servidores e magistrados contra a gripe. Nós aproveitamos o mote da campanha da vacinação e, paralelamente, fizemos uma campanha de doação de alimentos. Isso foi maravilhoso, foi um sucesso, como podem ver pelo conteúdo arrecadado, quantidade de alimentos donativos. E agora nós vamos encaminhar isso para o Cozinheiros do Bem, e é uma forma de nós sermos mais uma vez solidários com a sociedade, com as nossas atividades. A coordenadora do coletivo Cozinheiros do Bem, que prepara e serve refeições para pessoas em condição de vulnerabilidade social em Porto Alegre, recebeu os donativos e agradeceu o apoio do TJRS em nome do grupo. Antes o nosso projeto era mais focado para morador de rua. Hoje nós fazemos ações em rua e em comunidades. Então a gente faz cestas básicas com esses alimentos, a gente prepara comidas das nossas ações. Então vai ser assim muito bom para nós, porque a gente fez uma ação agora sábado passado que tinha baixado consideravelmente assim o nosso estoque. E isso vai nos erguer bastante. Nós estamos tentando com muito esforço fazer a nossa parte. Mas esse movimento ele é muito importante porque demonstra que nós estamos pensando, além de uma correta prestação jurisdicional, acima de tudo, uma preocupação voltada
para atender as pessoas que realmente necessitam. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Os processos que tratam do retorno presencial às aulas no Estado e tramitam na primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre foram encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da capital, que realizou 2 sessões de mediação na última semana. A primeira sessão de mediação entre o governo do estado e sindicato de professores aconteceu no dia 3 de maio. A Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, abriu a videoconferência ressaltando a importância dos métodos autocompositivos para a solução de conflitos. Depois de mais de 4 horas e meia de reunião, as partes não chegaram a um acordo e uma nova mediação foi marcada. Após a 4ª Câmara Cível do TJRS negar o retorno às aulas presenciais sob bandeira preta, o governo do estado alterou os protocolos para a bandeira vermelha e autorizou a volta das atividades escolares presenciais. Só que entidades de profissionais da educação não consideram o retorno seguro neste momento. Para tentar resolver este impasse, o Judiciário Gaúcho formou uma equipe qualificada que está atuando nas sessões de mediação. Nessa primeira sessão, eles colocaram todos esses interesses deles, né, num sentido de contraposição, e que na verdade não é, porque é unânime. Nós precisamos voltar à escola, né, e nós precisamos preservar a vida e a saúde. Todos querem. Na verdade, eles estão de acordo. A discussão realmente são protocolos e momentos, me parece. Né? E dentro da mediação a gente pode seguir para esse caminho. A gente sempre tem que tirar dessa ideia de processo de posição. Ali tem interesses comuns, né? Tem um interesse público grande, patente, e por isso que essa mediação acaba sendo mais aberta, né? Fica mitigado um dos princípios da mediação, que é a confidencialidade, porque todo mundo está interessado nisso. As mediadoras Carla Bezon e Eliane Artoli estão conduzindo os trabalhos, com a supervisão da juíza coordenadora do Sejusc de Porto Alegre, Dulce Optis. O desembargador Leoberto Branquer também está ajudando com a sua experiência em justiça restaurativa e nos temas da infância e juventude. Chama atenção bastante a disponibilidade de todos para o diálogo, apesar de alguns aspectos de tensionamento, e no momento nós estamos evoluindo, ouvindo as várias perspectivas, inicialmente as posições das partes, posteriormente na segunda rodada as visões técnicas, e evoluindo com relação agora à construção de uma convergência, e para isso, né, precisando gerar uma forma de reunir todas as perspectivas num único calendário, num único protocolo, num sistema também de controle e fiscalização. Então, eu creio que esse é o grande produto que nós vamos tirar em sentido prático, uma solução dialogada e consensualmente construída. O segundo encontro aconteceu no último dia 5. Técnicos ligados ao tema representaram as entidades para apresentarem as razões que embasam os pontos de vista de cada um dos envolvidos. E as perspectivas foram divergentes. Enquanto alguns defendem o retorno das aulas presenciais, outros afirmam que este não é o momento ideal. O processo está em mediação. Medidas urgentes em função dessas alterações que acontecem dia a dia, né, em relação à pandemia, enfim, elas podem ser feitas e cumpre ao juiz do processo decidir. Mas continua na mediação. A gente dá esse espaço, né, para que a discussão seja ampla, e é um meio de poder realmente fazer
a minha esperança é que eles consigam fazer um acordo, né, que pacifique esse conflito, para que eles cheguem a um entendimento. Se tal situação ocorrer, essa é a minha esperança. Nós vamos suspender de comum acordo e de uma forma transparente, que toda a sociedade saiba o que está acontecendo e tenha essa compreensão também. Após os relatos e dados apresentados em mais de 4 horas de sessão, a juíza Dulce destacou os pontos em comum entre as partes. Todos querem a volta às aulas, com um retorno seguro e garantias de saúde. 2 reuniões não foram suficientes para resolver este impasse, mas o TJRS, através do Sejusc, seguirá mediando o caso em busca de um acordo mais adequado para um retorno seguro às aulas presenciais no Estado. Uma nova sessão foi agendada. Enquanto isso, os envolvidos têm tempo para sistematizar o material apresentado, refletir sobre o que foi debatido e trazer as questões para o próximo encontro. Mais uma sessão de mediação familiar resultou no acordo entre irmãos para determinar uma rotina de cuidado e auxílio à mãe de 84 anos. Manter a harmonia entre os membros da família nem sempre é uma tarefa fácil. E quando se trata de 9 irmãos, estabelecer o diálogo pode ser um desafio ainda maior. Mas com muita paciência e utilizando as técnicas dos métodos autocompositivos, a mediadora Valesca Souza da Rosa conseguiu resultados significativos em um caso no Sejusc da comarca de Pelotas. O caso versa sobre os irmãos que precisam restabelecer a comunicação familiar e tratar sobre os cuidados para com a mãe. Uma senhorinha linda, faceira, de 84 anos, que eu tive a oportunidade de conversar com ela também. Nesse processo, todos os irmãos, inclusive a matriarca, foram ouvidos. Nós estávamos com problemas da minha mãe aqui ser uma pessoa idosa, né? E estar ocasionando inúmeras despesas, pelos quais a pensão que ela recebe não supre. Então, eu estava com uma certa dificuldade de colocar essas informações, de ser entendida por determinados irmãos. Uma das filhas já conhecia o serviço oferecido pelo Sejusc do Cidadão Online e fez o pedido de mediação familiar pelo site do TJRS. Segundo ela, a condução da reunião foi excelente e, em consenso, foi possível evitar o processo na Justiça. Após várias sessões de mediação conjuntas e individuais, a família chegou a um entendimento. Cada irmão se comprometeu com um valor mensal de auxílio financeiro para com a mãe e dividiram os cuidados, em que a mãe ficará durante o dia com uma filha e durante a noite com a outra. Ainda nesse atendimento, fizemos uma votação para escolher o procurador, que irá representar a mãe no órgão do INSS e nas instituições financeiras. Após conseguir mais um acordo satisfatório que beneficiou todos os membros da família, a mediadora destaca a importância de buscar a solução de conflitos pelo Sejusc. Esse atendimento humanizado, esse acesso à justiça através do Cidadão Online, tem sido de grande valia para toda a sociedade. Foram vários atendimentos, sim. Tivemos dificuldade nessa semana em relação ao sistema, em relação a estarmos sem as ferramentas necessárias de acesso. Mas com muito amor, com muito carinho, com muito empenho no meu trabalho, graças a Deus tivemos um feliz final. É um trabalho ágil, né, com respostas imediatas, que no meu caso foi, né, e eu, em nome dos meus 8 irmãos, ficamos muito satisfeitas com o resultado, ficamos todos irmãos amigos, né, o resultado que se obtinha referente à mãe foi resolvido, todas as dúvidas sanadas de todos os irmãos, né, muito, muito grata, super indico.
A pandemia do novo coronavírus afeta de forma direta a vida de milhares de pessoas em privação de liberdade em todo o mundo, assim como de seus familiares e pessoas próximas. No Rio Grande do Sul, a superlotação, péssimas condições estruturais e de higiene vão contra as recomendações de segurança sanitária de órgãos técnicos de saúde. Na última edição do Diálogos Telemáticos do Centro de Estudos do TJRS, o desembargador Sérgio Blattes recebeu o juiz corregedor Alexandre Pacheco e o promotor de justiça Alexander Tomé. Eles debateram sobre o enfrentamento da Covid-19 no sistema carcerário no estado. Os palestrantes abordaram as medidas adotadas no plano de contingência, elaborado em parceria entre as instituições ligadas ao tema. Também foram debatidos os desafios de proporcionar a comunicação dos presos com os familiares, na tentativa de adequar as condições vivenciadas pela pandemia. Foram realizados mais de 22 mil testes de pessoas privadas da liberdade aqui no Rio Grande do Sul. Dados do CNJ informam que o estado do Rio Grande do Sul é o segundo estado, né, da federação que mais testou pessoas presas. Provavelmente estamos somente atrás de São Paulo. Eu também não tenho dados atualizados, mas me parece que o Rio Grande do Sul hoje tem a terceira ou quarta população, maior população prisional do Brasil em números absolutos. Então, dentro daquilo que é possível, me parece que a CEAPEM, inclusive com recursos oriundos das penas pecuniárias, estão adquirindo, né, kits para fazer a testagem de pessoas presas. Então, neste quesito, eu acho que nós estamos bem. O juiz corregedor falou sobre as dificuldades, especialmente em relação às audiências virtuais, além das principais ações do TJRS para melhorar a realidade do sistema prisional neste momento de pandemia. Nesse cenário de pandemia, nós destinamos 19 milhões de reais, ou quase isso, para entidades hospitalares, para municípios, para o Estado, e desses 19 milhões de reais oriundos das penas pecuniárias, 2 milhões de reais foram destinados para o sistema prisional, para a CEAPEM ou o SUSEP. Fala aqui de valores aproximados, né? Inclusive para aquisição de insumos, para aquisição de máscaras, enfim, para tentar fazer um controle, né, da Covid no sistema prisional. É um cenário assim, que não é o ideal, mas ainda é o cenário que nós temos. Então, a gente está fazendo um esforço, né, bem grande para a gente tentar aumentar a quantidade de audiências para que os processos sejam julgados num tempo razoável, que é o que está escrito na Constituição. A gente tem que trabalhar em conjunto, né, para encontrar soluções, né, que não são fáceis. O certo é que você tem política penitenciária, né, para abordar essa situação e outras. Então, eu acho que estamos trilhando um caminho aí que é possível, fazer o possível. O Dia das Mães, comemorado neste domingo, será novamente um pouco diferente, devido aos reflexos da pandemia. Mas apesar do distanciamento, o sentimento de amor dos filhos com as mães permanece o mesmo. Nós, no Justiça Gaúcha, preparamos uma homenagem especial a todas as mães do Poder Judiciário Gaúcho. Dia de sentir, lembrar e agradecer. As mães que podem estar por perto dos filhos, que cuidam e fazem toda a diferença. As que estão longe, porque a distância, nesse momento, é carinho. As que já partiram e são eternas na saudade, na memória e na razão da nossa história. São corações unidos, não importa onde estiverem, para celebrar o dia da pessoa mais importante. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deseja a todos um feliz Dia das Mães, repleto de amor e cuidados. Estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. E o TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil. Saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Semana que vem estamos de volta. Eu espero por você. Até lá!